Eu queria falar um pouquinho para você que é jovem, solteiro, pensa em casar e tem algumas questões de sexualidade, de movimento de como encontrar alguém, né, tal, aquela coisa toda. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e aí, despertado José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. As questões de desenvolvimento, como ter relacionamento, a gente instrui nossos discípulos da seguinte forma: a gente segue uma orientação, uma orientação bastante cautelosa. Em primeiro lugar, a palavra namoro não tem na Bíblia, não tem mesmo. Além disso, a palavra namoro é muito suja. O que é namorar? Casado diz: vamos namorar hoje. O casado diz isso. Namorou ontem, namorou hoje. Então, assim, é a palavra suja. Depois, existe uma palavra muito comum aí, que é ficar. É aquele compromisso que você não firma, o compromisso afetivo do coração, mas você dá um beijo, se agarra, seja o que for, a parte física. A Bíblia chama isso de defraudação, mas eu não vou entrar por esse tipo de argumento literal. Aí entra porneia, aí entra os termos de adquia, amartia. Eu não vou entrar por esse argumento, porque eu acho que não é esse o argumento que vai fazer diferença na sua vida. José, ele estava numa posição espiritual muito bem colocada, porém uma posição social muito crítica. A mulher dele tinha engravidado, que nem a mulher ainda era noiva. Achava-se desposada, quer dizer, ainda ia casar com a mulher, não é engravida. O que ele fez? Ele então disse: eu vou me queimar, e para não queimá-la, tipo assim, eu saio fugindo, e se engravidou a mulher. Ele foi proteger aquela mulher, Maria. O anjo aparece para ele e fala: não faço não, e ele não faz, e fica, e cresce aquela barriga e os dois lá juntos. Imagina a cara de vergonha dos dois, porque cresceu a barriga e vocês dão aquela coisa toda. Então, a primeira coisa que eu quero lhe falar é a atitude que você tem que ter para encontrar uma pessoa que Deus trouxe para você, reservou para você. Se você tiver uma atitude correta, vai ser a atitude de José. Você não quer fazer o outro se queimar. Você não quer fazer o outro, você não quer trazer dano para o outro. E não do seu lado. Que a turma ande junto, sempre de galera, sempre ande de jovens, sempre ande de muita gente, muitos rapazes, muitas moças. E ali vai surgindo um sentimento. O que a gente faz? A gente orienta que esse sentimento seja desenvolvido nesse relacionamento, sai junto, até que um dia ele diz: rapaz, eu quero conhecer aquela jovem ali, quer o quê? Namorar? Não, quer conhecer mais, ele quer ver se vai firmar um relacionamento. Nesse momento em que ele está administrando os sentimentos dele, ele está crescendo sentimentalmente, afetivamente. Ele tem 18, 19, 17 anos, não, 20. Ele está ali naquela faixa de sentimentos aflorando. Então ele está administrando aquilo. Por isso que a gente não entra com o negócio de namoro, porque ele vai respeitar a outra parte. Muito importante isso. É nessa fase que acontece de vir as tentações. E aí eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui. O sujeito, ele vive um período crítico, e ele acorda de manhã, um caso de um homem, e ele está todo melado, né? Chama de poluição noturna. O que é aquela poluição noturna? Ele guardou durante os sentimentos, lutou contra aqueles sentimentos e pensamentos durante o dia, mas durante a manhã ele acordou, ele ejaculou, ele tem esperma ali na cueca, no lençol, como é que se diz? E aí ele pensa que é pecado. Não, vou dizer bem claro, não é pecado. É um mecanismo de extravasamento do seu inconsciente ou subconsciente, quer dizer, você está sem controle, e aquilo sai, você não está freando. É como quem faz xixi na cama, vergonha. Todo jeito, extravasa. E aquilo não é pecado. Alguns chegam para perguntar se é pecado. E a masturbação, como é que funciona? O elemento da masturbação, segundo o próprio John White, trabalha bem isso, ele fala isso num capítulo de um livro, e o capítulo se chama A Ilha Deserta. O problema da masturbação não é a definição do pecado da masturbação. Se eu disser aqui no vídeo, se é assim, não é pecado se masturbar, aí você amanhã, aquelas pessoas fracas porque ela só quer saber o que é certo e errado, preto e branco, não quer saber de Jesus, nem de Deus, nem de Espírito Santo como José. Essas pessoas vão se permitir uma vida de masturbação, e aí piora tudo. Então eu não vou dizer que é ou que não é pecado. Sabe o que eu vou dizer? Que o dano maior da masturbação, além do vício, é a deformidade psicoemocional. O vício, no sentido de que ele começa a se masturbar, e ele então usa a masturbação como descarga. Ele não sabe vencer na sua mente no seu querer, então ele usa como descarga.
Ele está caindo num dano do vício. E aí o segundo elemento, ele se sente mal, não é só por causa da culpa não. Não é só por causa da culpa não. Ele se sente mal quando ele se masturba, ele não se sente bem. Ali naquele primeiro momento, a homem e a mulher, ele tem aquele prazer, mas o prazer não é o prazer emocional, o prazer só físico. O prazer de um casado não é o orgasmo, a ejaculação. O prazer de uma pessoa casada, sabe qual é? É o prazer de ter aquela outra pessoa para si. Aí ele goza, ele desfruta a vida. Porque a Bíblia diz, goza a vida com a mulher que ama. Então ele goza. É um gozo de ter alguém amado. Isso que é a ejaculação. Então a masturbação é uma deformidade muito mais, não pelo ato em si, que também tem as suas questões que eu não vou comentar, mas principalmente porque você se deforma psicoemocional e cria um vício. Então não recomendo a masturbação, e a masturbação não é adequada. Você que é solteiro nem se fala. Então é essa parte da sexualidade. Agora, beijo. Será que é pecado beijar? A gente recomenda os jovens a beijar? Não, eu não recomendo. Eu não gosto de usar esse argumento que pode, não pode, é pecado, não é pecado. Acho uma besteirol falar isso. Eu acho melhor dizer assim, o Espírito Santo te leva a esse tipo de coisa. Não te leva. Porque você começa, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Aí a pessoa começa pelo corpo, alma e espírito, inverte tudo. Quer dizer, o relacionamento, em vez de começar pelo espírito, para depois chegar na alma, e por último, casado, chegar no corpo, não. A pessoa começa beijando o corpo, depois vai para um motel, transa, aí depois, na alma, vê se tem afinidade, e lá na frente se faz um, para se tornar uma pessoa. Tudo errado, está tudo invertido. Então eu quero dizer o seguinte, o mundo jaz no maligno, tem suas teorias, que pode masturbar, pode ir para motel, pode fazer um bocado de coisa, não interessa o que eles dizem, não interessa porque não fala em nome de Deus, nem para Deus, nem para a santidade. O que interessa a você, jovem, é que você está crescendo emocionalmente, você está crescendo relacionalmente, você está sendo amigo de meninas, amigo mesmo, você é um rapaz, você está sendo amigo de garotas. Você está saindo de galera, você ri, dá risada com ela, e você gosta do sorriso dela, você gosta até do perfume, como ela é meiga. Beleza pura, é ótimo, você desenvolve a sua estabilidade emocional. Amigo de garoto, do sexo oposto. Garotas também do mesmo jeito com meninos, rapazes, enfim, meninas. Então isso é a parte mais importante na igreja. Se você tem na igreja um entrelaçamento livre para um trânsito de amizade, relacionamento e compreensão, todos crescem equilibrados. É o que acontece na vida dele, o sujeito quer ser equilibrado. Aí quando ele entra num caminho de masturbação, aí a gente vai e corrige, de maneira que ele não sai culpado daquilo ali, mas ele sai se livrando daquele lixo que deteriora a sua vida. É isso que eu queria lhe dizer. A vida do jovem, eu amo vocês, vocês são fantásticos. O futuro e o presente está na mão de vocês, vocês são os mais ativos. Vocês jovens, não pode ser em lugar nenhum escorrachado, nem colocar de lado. Vocês são o miolo acelerador de qualquer igreja, de qualquer sistema, são vocês. São os criativos, são os que não se conformam com aquilo que é status quo. Vocês criam um novo mundo, são vocês. Então eu também não estou chegando aqui enquadrando vocês, sabe o que eu estou dizendo? Se expanda nos relacionamentos, para que você não fique enquadrado por uma falsa religiosidade, e desse modo o mundo fique branco e preto.